Isaías 59, versículo 1, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, para que não ouça as suas orações, o seu clamor. O pecado e a iniquidade na vida do crente levantam um muro entre ele e Deus. O pecado na vida do crente levanta um muro, uma barreira entre ele e Deus. Todo crente em Cristo Jesus que vive pecando e acha que porque está na graça pode viver pecando, ele está no engano. Ele está sendo levado pelo engano, seduzido pelo engano. Na verdade, ele está em trevas e não na luz. Ainda que ele continue dentro de uma igreja, dentro de um ministério, mas essa pessoa, ela está em trevas. Por quê? Porque está pecando. Mesmo servindo ao Senhor, está na prática do pecado, está na prática da iniquidade. Então, o próprio Deus, usando a vida do profeta Isaías, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Ou seja, Deus deseja te abençoar, Deus deseja cuidar de você, Deus deseja mudar a sorte da sua vida, mas para que isso possa acontecer, você precisa abandonar a vida de pecado, precisa se converter de fato e de verdade, se arrepender de fato e de verdade de todas as suas iniquidades, pensamentos, ações, palavra. Toda a tua vida tem que estar no altar de Deus. Todo o teu ser tem que estar no altar de Deus. Você tem que entregar totalmente a tua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Completamente. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, Deus faz o quê? Tapa os ouvidos para não ouvir a oração desse crente que se diz crente, mas está escandalizando o nome do Deus Todo-Poderoso, escandalizando o nome do Senhor Jesus Cristo, fazendo com que os ímpios blasfemem de Deus, fazendo com que os ímpios blasfemem do Senhor Jesus Cristo e também do Espírito Santo da verdade. Então, querido e querida, necessário é abandonar o pecado, abandonar a iniquidade, porque a iniquidade ou o pecado e a iniquidade na vida do crente levantam um muro, levantam uma barreira entre ele e Deus, causa uma divisão. Não tem como Deus te abençoar você vivendo uma vida de pecado. Mas eu estou na graça. A graça não nos dá direito de pecar, muito pelo contrário, você está na graça e tem que se santificar dia após dia. Essa santificação quem faz sou eu e é você, somos nós. Então ele levanta essa barreira. Por causa dessa barreira, tal crente já não desfruta do favor de Deus, nem da proteção, socorro ou livramento do Senhor. Não desfruta, não pode desfrutar do socorro de Deus, do livramento de Deus, do cuidado de Deus. Por quê? Porque essa pessoa insiste, mesmo servindo, ou entre aspas, dizendo que serve ao Senhor, ela vive transgredindo a palavra do Senhor, vive fazendo coisas que muitos ímpios não fazem.
vive agindo de forma grotesca, a sua boca é usada para pronunciar palavras inúteis, palavras de baixo calão, palavras imorais, mesmo dizendo que serve ao Senhor, está dando escândalo. Também as orações desse crente não serão atendidas. É sério isso. Não serão atendidas, porque muita gente não consegue alcançar êxito em suas orações, por causa do pecado e por causa da iniquidade que essa pessoa, mesmo dizendo que serve ao Senhor, está praticando. Então, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará o favor de Deus. Veja, não é só confessar, é confessar e deixar. Confessar e abandonar. As pessoas, elas querem confessar, mas elas não querem deixar. Querem confessar, mas não querem abandonar. Porque se a Bíblia diz que a pessoa, ela confessando o seu pecado e deixando, ela alcança o favor de Deus, é porque é possível a pessoa confessar e abandonar. Isso não quer dizer que nós não somos tentados, porque o próprio Senhor Jesus foi tentado em tudo. Mas de maneira nenhuma ele se deixou ser vencido pelo pecado. O diabo tentou, o diabo agiu de todas as formas para desestruturar o Senhor Jesus. E ele estava aqui 100% homem. Abriu mão da sua glória, se fez carne e habitou entre nós. Então ele sentiu as mesmas dores que nós, ele sentiu, sabe, a mesma pressão que nós sentimos, ele sentiu. Ele sentiu as mesmas angústias que nós sentimos, ele sentiu, mas ele decidiu honrar ao Pai. Então é essa decisão que eu e você, que nós precisamos tomar, essa decisão de honrar a Deus, de engrandecer o nome do Deus Todo-Poderoso, de glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso, abandonando os nossos pecados, confessando a Ele e abandonando e deixando, para que o nome do Senhor seja engrandecido através das nossas vidas, para que nós possamos lograr êxito em nossas orações, para que Deus possa ouvir as nossas orações e responder. Por quê? Porque Ele vai olhar para mim e para você e vai ver que realmente nós confessamos e abandonamos o pecado e a iniquidade. Porque pecado e iniquidade traz morte, pecado e iniquidade traz destruição, tanto para uma pessoa como para uma nação. Porque a nação brasileira está vivendo da forma que está vivendo, por causa do pecado, da dureza do coração de homens e mulheres. A gente está vendo situações hoje que outrora a gente não via na nossa nação. E isso, Deus está se afastando, Deus está se retirando, não do seu povo, mas da nação brasileira. Está deixando o povo seguir o seu próprio caminho, porque há caminho que para o homem parece direito. Para os seres humanos, o caminho do pecado parece direito. Para o ser humano, o caminho da iniquidade parece direito. Mas o fim, a Bíblia diz que é caminhos de morte. O caminho do pecado é caminho de morte. E a Bíblia fala disso. Então, que eu e você nós possamos nos consertar diante do trono do Senhor, diante da presença do nosso Deus, diante da presença do nosso Salvador. Confesse e abandone o pecado, porque a iniquidade, o pecado, causa divisão, uma barreira entre você e Deus, entre a minha pessoa e Deus. Se o homem não quer abandonar, então não tem como Deus o abençoar, não tem como Deus agir na vida dessa pessoa. Abandone o pecado, porque eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vocês, de vós, para que vos não ouça. Veja, o pecado faz com que Deus não dê ouvidos à oração de um crente.
abandone o pecado, deixe o pecado e volte-se para o Deus Todo-Poderoso e para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te sare, que o Senhor te cure, que o Senhor renove as tuas forças e te dê a paz.